Bom dia, meu povo, bom sábado para vocês. Espero que esteja todo mundo curtindo uma ressaquinha por aí, esperando chegar a hora de Inter de Milão e Paris Saint-Germain. Hoje, italianos e franceses decidem em Munique a final da Liga dos Campeões da Europa, uma final que mostra caminhos bem diferentes das duas equipes, um Paris Saint-Germain de crescimento durante a temporada e a Inter de Milão, que para mim não faz temporada boa como as duas últimas, por motivos diferentes, e que não conquistou nenhum título, pode terminar com o maior de todos eles. Temporada do Paris Saint-Germain começa sem o Mbappé, com um time com muitas dificuldades de concretizar o volume de jogo que tinha sobre seus adversários e de ser mais incisivo também na hora de marcar. Isso vai melhorando durante a temporada, simplesmente porque quando os resultados começam a acontecer, o time se sente mais confiante, vai ganhando um pouco mais de cancha, de caixa, e se sente capaz de fazer, é o que eu já falei com vocês algumas vezes sobre a fé cega que o Paris Saint-Germain tem. Luiz Henrique deixou de apostar nas estrelas para apostar em um time que seja mais capaz de correr pelos outros, de trabalhar muito bem sem a bola, de obrigar o adversário a estar sempre incômodo e quando tem a bola também tem capacidade técnica, também tem bom futebol para fazer muito mal aos seus adversários. A Inter de Milão é um time consolidado já há mais tempo, o arquiteto desse time antes mesmo da chegada do Simone Inzaghi, é o Antônio Conte, que já tinha colocado um time para jogar de 3-5-2, que já tinha começado a dar mais oportunidades a alguns jogadores que agora estão brilhando muito, estão mostrando muito valor. E o Simone Inzaghi melhorou, inclusive, o time do Antônio Conte, que tinha o Lukaku, que tinha o Hakimi. Esse time da Inter é ainda melhor, chega à sua segunda final nos últimos 3 anos. A forma de jogar futebol dos dois também é bem diferente. O Paris Saint-Germain quer pressionar o adversário em cima, roubar a bola o mais perto possível do gol do adversário, atacar com muita velocidade, juntar muita gente de um lado do campo para atravessar a bola para o outro lado, fazer transições também muito rápidas, mas principalmente trocar passes e posições o próprio Paris Saint-Germain muito rapidamente para confundir a defesa do adversário, e isso gera um número grande de gols, mas também gols espalhados por muitos jogadores. A gente vê contra o Arsenal, por exemplo, o gol do Paris Saint-Germain, eu até vou tentar mostrar aqui para relembrar, porque eu não posso colocar as imagens, como que o gol na partida de ida, o primeiro gol do Paris Saint-Germain, o gol do 1-0, tem vários jogadores fora das suas posições, porque a mudança de posição de jogadores do Paris Saint-Germain, mas que eles continuem ocupando posições que precisam ser ocupadas para fixar os adversários, gera muita dúvida no rival e o Paris Saint-Germain consegue se aproveitar disso. E a Inter de Milão é um time capaz de se defender muito bem, com muita gente, de contra-atacar de forma muito rápida, mas também um time capaz de atacar muito bem, de propor jogo se for preciso e de avançar com muitos jogadores, de encher a área do rival com muitos jogadores. Sem mais delongas, eu quero baixar a câmera aqui, vocês não vão ver mais o meu rostinho, para ver o campinho tático aqui que eu quero mostrar para vocês algumas particularidades e para onde eu acho que o jogo pode ir. Primeira coisa que eu quero mostrar é como que o Paris Saint-Germain, por exemplo, no jogo contra o Arsenal, fez aquele 1-0 no Emirates. O Arsenal vai estar de vermelho e o Paris Saint-Germain de azul, tá? Nessa demonstração aqui. Naquele jogo, o gol do Paris Saint-Germain sai... Eu vou pegar uma bola branca aqui do outro lado. O gol do Paris Saint-Germain sai com o Dembélé vindo receber essa bola aqui, nas costas dos volantes do Arsenal. Ele recebe por aqui, está aberto o Kvaratskhelia por aqui, está aberto, se eu não estou enganado, o Hakimi por aqui, e eu não me lembro quem era o jogador que estava por dentro, e o Fabian Ruiz por aqui. Então o Dembélé saiu da posição de centroavante... Eita, a bola colou no pé. O Dembélé saiu da posição de centroavante, porque quando ele sai para receber e os zagueiros do Arsenal não vão atrás, ele recebe a bola e tem tempo de girar e de correr. É muitas vezes a dúvida que o falso 9 gera nos seus adversários. Se os caras têm que acompanhar ele ou não. Quando não acompanham, ele recebeu esse passe do Nuno Mendes aqui, foi uma troca de passes do Paris Saint-Germain até achar essa situação, e basicamente o Paris Saint-Germain atacou o Arsenal assim. O Fabian Ruiz fez esse movimento aqui por dentro, então a defesa do Arsenal que estava aberta, quando o Fabian Ruiz entra, ela tem que ir fechando para evitar esse passe por dentro. E o Dembélé consegue fazer o passe para o Kvaratskhelia, a jogada avança, o Arsenal entra na área, o Paris Saint-Germain entra com muitos jogadores também, e o Dembélé espera de segunda linha, que o Kvaratskhelia consegue fazer o passe para trás, e o Dembélé chuta para fazer um gol.
Fabian Ruiz entrou na posição de 9, eu não lembro agora se era o João Neves ou se era o Hakimi que estava aberto por aqui na posição de ponta. Muitos jogadores que em teoria não fazem aquela função, fazendo para criar uma jogada que o Paris Saint-Germain pudesse atacar o Arsenal com qualidade, aproveitando o Dembélé que recebeu a bola com o pé direito, passou para cá com o pé direito e finalizou com o pé esquerdo, um ambidestro muito bom que ele é. Nessas jogadas rápidas que o Paris Saint-Germain sabe fazer. Contra o Liverpool foi mais ou menos parecido, né? O Alisson estava no gol. No jogo contra o Liverpool, o gol em Anfield do Paris Saint-Germain também é uma bola que o Paris Saint-Germain sai, partindo basicamente de um 4-3-3, o Dembélé recebe por aqui e também os zagueiros não saltam em cima dele, só que dessa vez ele faz o passe para cá, a defesa entra e ele muito rápido chega aqui dividindo com o Van Dijk, se eu não estou enganado, e o Alisson, né? E essa bola acaba sobrando para entrar. Mas também é uma jogada que ele recebe no meio dos zagueiros e gera a dúvida ir ou não ir no Dembélé, quando ele está aqui. Quando ele sai para cá, se o zagueiro acompanha ele ou não. É algo que a Inter de Milão também vai ter que se preocupar nos momentos que ela estiver lá em cima, mas a Inter se sente confortável e a gente viu contra o Barcelona muitos momentos ficando atrás, embora tenha, no jogo de Milão, por exemplo, pressionado o Barça na frente no primeiro tempo, feito 2 gols assim. Mas gera a dúvida que o Barcelona tentava fazer com o Ferran, mas que não conseguiu. A Inter vai jogar com 3 defensores, eu vou mostrar a Inter aqui, de como que quando o Dembélé sai para cá, se vão acompanhar ele ou não, e se não acompanhar, se ele receber aqui, muita gente para correr do Paris Saint-Germain. Como que a Inter joga, gente? 3-5-2 assim, com Pavard aqui, Acerbi, Bastoni, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dumfries, Di Marco, Lautaro e Marcos Thuram. A Inter é capaz de muitas bolas longas, e eu acho que essa vai ser uma chave do jogo, porque o Paris Saint-Germain vai querer obrigar porque ele faz isso, só que a Inter sabe aproveitar muito bem. O gol da Inter 1-0 contra o Barcelona em Barcelona é uma saída de bola que a Inter vai recuando até aqui, o Bastoni tem essa bola longa muito boa, e aqui ou um atacante pode dominar para que esses meias cheguem, bola no meia e bola nas pontas, ou esse atacante daqui pode dar uma casquinha para esse outro atacante, ou a casquinha para um dos pontas, Di Marco e Dumfries, se comportam muitas vezes como ponta na hora de atacar. Quando a Inter já está posicionada no campo de ataque do adversário, e o adversário está todo se defendendo, fazendo um 4-3-3 aqui o Paris Saint-Germain, a Inter coloca os alas não tão lá dentro, os 2 atacantes sim na área, os meio-campistas aqui gerando aqui por dentro também, e os zagueiros muitas vezes, quando a bola vem para a esquerda, o Di Marco vira ponta e o Bastoni vai virar lateral, e a Inter vai jogar quase num 4-3-3 com o Di Marco virando ponta. Quando essa bola está na direita, o Pavard vira lateral, volta um pouquinho o Di Marco para segurar, e o Dumfries é quem vira ponta. Então por isso que o Di Marco e Dumfries têm papel tanto de defensores em linha de 5 lá atrás, mas também quando o time está atacando, de serem quase que pontas posicionais mesmo, de ficar aqui como ponta e de buscar essas jogadas aqui por dentro. Na hora de cruzar uma bola na área, quando Dumfries for cruzar na área, Thuram, Lautaro entram, mas também entra Barella, o Çalhanoğlu espera um pouco mais, mas Mkhitaryan e até o Di Marco do outro lado chega. A Inter enche muito a área do rival com muita gente, também é um time que sabe atacar muito bem e que tem esses 3 meio-campistas aqui muito preparados para pegar rebotes, tanto aqui atrás defensivos como aqui ofensivos. Isso pode ser perigoso para o Paris Saint-Germain, porque são 2 atacantes muito físicos, acho que vai dar muito mais trabalho à defesa do Paris Saint-Germain que deu o Arsenal, por exemplo, com o Mikel Merino, ou no primeiro jogo com o Trossard jogando como atacante, porque são 2 atacantes muito mais potentes, físicos e muito mais finalizadores. O desenho do jogo básico para mim, eu acho que vai ser a Inter mais atrás, até pode subir para pressionar o Paris Saint-Germain, mas eu acho que boa parte do tempo a Inter vai ficar atrás. Primeiro porque o Paris Saint-Germain vai querer pressionar lá na frente e que a Inter não possa sair jogando bem. E segundo porque é uma boa armadilha que a Inter gera no seu adversário quando ela fica atrás, exatamente pela bola longa que ela tem. Não sei se vocês lembram no vídeo de análise que eu fiz de PSG 1-0 no Arsenal, o Davi Raya deu 3 vezes mais bolas longas do que ele costuma dar, porque Paris Saint-Germain subia para pressionar o Arsenal, o
Davi Raya não tinha o que fazer, era chutão para frente, o Paris Saint-Germain recuperava a bola e voltava a jogar com ela aqui pelo meio. Só que a Inter de Milão gosta muito quando o adversário sobe, porque quando o adversário sobe, esses dois atacantes aqui têm muita capacidade de segurar a bola ou de dar essa casquinha para correr. Então pode ser uma arma que, se o Paris Saint-Germain quiser usar, vai ficar muito vulnerável a essas corridas da Inter de Milão, assim como o Barcelona ficou muito vulnerável. O Barcelona sofreu muito exatamente de tentar subir para marcar, e essas bolas em Marcos Thuram, em Lautaro, e como que essas bolas eram colocadas para Dumfries, menos para o Di Marco, não fez uma grande eliminatória contra o Barça, mas muito para o Dumfries correr, e aqui a Inter é muito rápida para chegar à frente. E na hora que a Inter fosse defender, uma defesa de 5, porque o Paris Saint-Germain coloca um atacante, coloca os dois meias aqui por dentro, o Hakimi funcionando como um outro armador, e é quase que aquele 3-2-5, né? Mas o Nuno Mendes sobe um pouquinho mais. Coloca muita gente à frente o Paris Saint-Germain, basicamente tirando sobra de uma defesa de 5, colocando 5 jogadores também, e o Hakimi como um armador. É que a Inter se sente muito confortável assim. A Inter não se incomoda de ter um time atacando com muita gente, pressionando ela com muita gente na frente. Por outro lado, a Inter tomou 6 gols do Barcelona e tomou 4 gols do Bayern, tomou 3 gols, né? 3 gols do Bayern de Munique. A Inter tomou muitos gols, são 6 e 3 em 4 jogos, tomou 9 gols em 4 jogos, uma média de mais de 2 gols contra Barcelona e Bayern, contra times propositivos, atacantes, de bom manejo de bola na frente. Então o que a gente fala de uma muito boa defesa da Inter, quando jogou contra adversários muito fortes nessa Liga dos Campeões, ela não se defendeu tão solidamente assim, ela não foi tão intransponível assim. Em quartas de final e semifinal, ela tomou muitos gols. Pegou um Lamine Yamal endiabrado, muito difícil de parar, uma pressão muito grande do Barcelona, e do Bayern de Munique também teve as suas dificuldades. O Paris Saint-Germain vai fazer isso, troca esses jogadores aqui de posição muito, de vez em quando volta o João Neves para cá, o Hakimi ataca por aqui, às vezes está o Hakimi por fora e está o Désiré Doué ou o Barcola por dentro, às vezes está o Dembélé pelo lado, está o Kvaratskhelia por dentro, às vezes está o Dembélé de um lado, o Kvaratskhelia do outro e está o Désiré Doué por dentro, o Fabian Ruiz às vezes está mais atrás e o Nuno Mendes avança um pouco mais, então troca muito de Paris Saint-Germain, de posição Paris Saint-Germain, mantendo normalmente quando ataca uma estrutura de 5 jogadores na frente, 2 bem abertos, é o que o Luiz Henrique gosta, para o adversário ter que se abrir também e gerar esses espaços aqui, e o Paris Saint-Germain aproveita muito bem esses espaços aqui, e com essa troca de posição dos jogadores, ter aqui 3 contra 3, ou quando o adversário se defende com 4, ter até uma superioridade. E tem bons jogadores muito rápidos, né? Marquinhos, Pátio, Nuno Mendes, Hakimi são muito rápidos para voltar. Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves são muito recuperadores, são 3 meio-campistas muito intensos para recuperar a bola. Tem um time completo, o Paris Saint-Germain, para jogar pressionando, porque quando precisa correr e voltar para trás, é um time que consegue fazer isso muito rápido e se recompor muito rápido. Mais rápido do que a Inter ataca, veremos daqui a pouco quando a bola começar a rolar. Mas esse aqui deve ser muitas vezes o desenho tático que a gente vai ver do jogo. Paris Saint-Germain com 5 na frente, a Inter com 5 atrás, um duelo de 3 meio-campistas muito fortes da Inter contra 3 meio-campistas muito elétricos do Paris Saint-Germain. Os rebotes e as segundas bolas vão ser muito importantes, porque se o Paris Saint-Germain está atacando, tem um desarme, a bola bate no pé de alguém e cai no pé de um jogador da Inter, é muito perigoso aqui para esse contra-ataque. Se cai no pé de um jogador do Paris Saint-Germain, é volume de jogo, volume de jogo, volume de jogo, e martelar, 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 como fez o Barcelona no segundo tempo para sair atrás do 0-2. Então, os meio-campistas e as segundas bolas vão ser muito importantes nesse jogo. Quem é que vai se dar bem? Se é Vitinho, João Neves, Fabian Ruiz, se é Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella. Eu acho que esse vai ser o desenho que a gente vai ver mais, e com a Inter tentando explorar a bola longa nos atacantes. A partir daqui é muito difícil saber o que vai acontecer. Se o Dembélé vai estar num grande dia, se o Kvaratskhelia vai estar num grande dia, se o Lautaro, se o Marcos Thuram, se esse rebote no pé de quem que vai cair. É muito difícil aqui saber o que vai acontecer e quem é que vai se dar melhor, porque, como eu sempre digo para vocês, acho que de um ponto de vista humilde e não realista da minha parte, os técnicos, primeiro, que sabem mais do que eu, e segundo, que todo técnico aqui na prancheta sabe como achar espaço e ganhar do outro lá dentro de campo, quando os jogadores tiverem que resolver, é muito diferente. É isso daqui, meu povo, de prévia para vocês. Eu espero que vocês se divirtam nesse sábado de futebol, que vençam melhor, e vamos ver quem é que vai sorrir por último nessa Liga dos Campeões. Bom sábado para vocês, gente. Valeu!